किशोरी मेरे कंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे कंगना में डोले रे। पाँव में पावलिया बाके झम 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 बोले रे। पाँव में पावलिया बाके झम झम बोले रे। ओ पाँव में पावलिया बाके झम 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 बोले रे। पाँव में पावलिया बाके
सखी गण मन मेरे बन गए रे सखी पावन वृंदावन बोलो।
हरिकथा हरिकथा You also honor very nice, beautiful, delicious Mahaprasad in the house of Roti Priya. Roti Priya Devi Dasi and Vijay Krishna Goswami. Now again also Mahaprasad you honor in the house of Guru Vasudev Prabhu ki Jai. Mahaprabhu told, fala português. Mahaprabhu disse. What did he say? Akanta puriya karo prasad sevan, nachagao bhakta sange karo sankirtan. Lord Chaitanya Mahaprabhu told, you take Mahaprasad until your throat, before vomiting. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu ele falou: a gente deve tomar Mahaprasad até chegar na garganta, até logo antes de vomitar. Assim. But what will do? Nachaga bhakta sangi karo sankirtan. And you dance and singing, and Nam Sankirtan with the devotee of Lord. E todos devemos fazer Nama Sankirtan com os devotos do Senhor. So devotional life means is what this. Prasad, Mahaprasad. Harikatha, Mahaprasad. Or Mahaprasad, Harikatha. Keep going on this side. Continue. Very nice, sweet, delicious prasad. You honor. Don't eat Mahaprasad. You honor Mahaprasad. Esse prasado muito saboroso e delicioso, a gente não deve comer Mahaprasad, a gente deve honrar Mahaprasad. Okay, Jai Shri Gurudev. Jai 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 Shri Sugandha Vikagradhari Shri Radha Yuki Bhakti Shri Bhavana Krishna Bhakti Shri Nana Krishna Bhakti Pragyan Kesava Samskriti Prabhupada ki Jai Bhakti Vedanta Sai Maharaj ki Jai Shri Guru Govinda Sai Maharaj Rupani Guru Varga ki Jai Harinam Sankirtan ki Jai Padit Pavan Nityananda Prabhu ki Jai Samveda Gaura Bhakta Vrinda ki Jai Gaur Premanand Jai Shri Prabhupada ki Jai Bhakti Sai Maharaj ki Jai Vyasa Puja Maha Mahotsav ki. So we'll translate. Gurave Gaura Chandraya Radhikavai Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Kancana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Jayatam Suraturupam Gurmama Mandamaderikate Matsarvas Padambajo Sri Radha Madanamohanam Dibba Vindarana Kalpatrumada Srimad Ratnagara Singhastanasto Sri Radha Srila Govinda Dibbo Prishthal Visibbo Anusmara Sriman Rasa Rasarambi Vamsi Badatarstita Karshana Venu Sanair Gopi Gopinatha Sriyasto Namaha Om Vrindavai Tulasi Devvai Priyavai Kesavasya Cha Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatai Namo Namah Bhakta Vihina Aparadha Lakshe Khittas Chakra
चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् भजामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितस्यं वदामि राधां करुणावराद्रां ततो मम नास्ति गतिर्न कापि श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिकमं कृपा निधे सप्रिया चरण किंकरिं कुरु संविदा दशनेत्रिनं विभो प्रार्थये ब्रजमेन्द्र नंदन अस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरी प्रियं प्राणनाथ विषभानुनंदिनी श्रीमुखाब्ज रसलुलु सटपद राधिका पदतले कृतस्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्र शेखर वंशे विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिंब फलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम तत्त्वं किमपि अहं न जाने न विजाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विभं न जाचं रम्यं सर्वजनकं मं वरवधूं मे सदा काले काले प्रमदपति गीतचरित जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे हा देवी काकुभर गदगदयद्वाच जाचिनी पत्ते भुवि दण्डवत् लुटार्ति अस्य प्रसादमवदस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि अंगश्यामलविछटा मन्दी कितेन्द्रिवरं जड्डं जाचु गुरुरुचिसं पट्टम्बरस्य श्रिया बिन्दारण निवासं हृदयसद्धामदिदामोदरम् राधा स्कंद निवेशोज्जल भुजं ध्यायं स्तु दामोदरं तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय ते राधे तं नयामि चरणान्तिके पदाब्जुस्तव विना वरदास्यमेव नन्नात् कदापि समय किल देवि जाचे सखाय मम नमस्तु नमस्तु नित्यं दस्सायते मम रसस्तु सत्यं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ध्यान मूलं गुरुमूर्तिं पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुवाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा. First of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my spiritual master. नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिरोमणि गोस्वामी महाराज and नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत शिरोनारायण गोस्वामी महाराज. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya Leela Pravishtam Vishnupad Ashtottara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gauraganda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakhak Siddhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnava and Vaishnavis, and presently all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya Pravistam Vishnupada Stottarashat, Shri Srimad Bhaktivedanta Shlabhamana Goswami Maharaj, e Nitya Pravistam Vishnupada Stottarashat, Shri Srimad Bhaktivedanta Shlanarayan Goswami Maharaj, e
e ao mesmo tempo presta minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Srila Bhaktivedanta Srila Swami Maharaj, a Srila Gaura Govinda Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Rakshidhara Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Puri Goswami Maharaj, e minhas reverências a todos os devotos sêniores, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis, e a vocês, meus convidados muito respeitáveis, aqui presentes hoje. So yesterday we also very nicely celebrated the Vyasa Puja Maha Mahotsav and also the disappearance day of and Samandha Acharya Pravar Srila Sanatana Goswami Pad. Então ontem a gente observou, fez uma belíssima celebração na ocasião do Vyasa Puja Maha Mahotsav e também do desaparecimento daquele que vai ser o Acharya de Sambandha, Tata Srila Sanatana Goswami Pada. So yesterday we also discussed the glories of Vyasadeva Goswami. His name is called Krishna Dvaipayan Veda Vyasa. Ontem a gente falou sobre as glórias de Shri Vyasadeva Goswami, cujo nome é Krishna Dvaipayan Veda Vyasa. And Lord Chaitanya Mahaprabhu glorified. The Vyasa Puja means Krishna Puja. E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele glorificou dizendo que Vyasa Puja, na verdade, significa Guru Puja. Desculpa, Krishna Puja. And Nityananda Prabhu proved who is origin Vyasa. That is called Chaitanya Mahaprabhu Krishna. Então, Vyasa Puja significa Krishna Puja. E o Senhor Nityananda Prabhu, ele provou que o Vyasa original é o próprio Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu. Krishna Bande Jagat Guru. Krishna is called the universal Guru. So I pay my obeisances, lotus feet of Krishna. Afinal, Krishna, ele é o Guru universal. Portanto, preste minhas reverências aos pés de lótus de Krishna. Vyasadeva Goswami, he also received this mercy from Narad Rishi. Then he manifested the latest Puranam, Srimad Bhagavatam. Vyasadeva Goswami recebeu a misericórdia de Narada Rishi. E aí ele manifestou o último Purana, o Srimad Bhagavatam. Vyasadeva Goswami Pad, once he was sitting on the bank of the river of Saraswati. Dia, Vyasadeva estava sentado às margens do rio Saraswati. But he did not know what is the cause of his disturbance of his mind. E ele estava com a mente muito agitada, inquieta, mas ele não sabia o porquê disso. And his mind disturbance, but he did not know what is the cause of the disturbance of his mind. Ele estava com um grande incômodo em sua mente, mas ele não sabia a causa desse incômodo, dessa perturbação. Conditional souls disturbance mind from the three folds of Maya. Sattva, Raja, Tama, Guna. Maya, Sattva, so mind disturbed. But Vyasadeva is not Baddha Jiva, is Mukta Jiva. Geralmente, o que acontece, né? As almas condicionadas, elas ficam com a mente perturbada devido aos três modos de natureza material de Maya. Sattva, Raja e Tama, Guna. Já Vyasadeva, ele é uma alma liberada, ele está além desses gunas. Conditional Jiva's mind disturbed for lust, anger, enviousness, jealousy, for this mind disturbed. Então, as almas condicionadas, Badadivas, elas vão ficar com a mente agitada ou perturbada. Por quê? Por causa de luxúria, raiva, inveja, ciúmes e etc. Sometimes your mind disturbed or not? Às vezes vocês ficam com a mente perturbada ou não? 500%. 500% de certeza. Why? Because this is the reason for the influence of Maya. Então a razão disso é a influência de Maya. Kama yeso, krodha yeso, rajoguna samudbhava. Bhagavad Gita, Krishna says, but this was mind disturbed. For this regard, the influence of Mayas and Sattva, Tamaguna, mostly Tamagunas, the mood of ignorance, lust, anger, and enviousness, jealousy, then mind disturbed, cannot sleep all night time. Very difficult. No Bhagavad Gita se explica que a mente fica perturbada devido
há esses modos da natureza material, né? Sattva, Raja e Tama, especialmente Tamaguna, né? Isso faz com que a nossa mente fique agitada, perturbada. Essa Tamaguna, o modo da ignorância, que inclui luxúria, raiva, ciúmes, inveja. Então a gente fica tão perturbado, com a mente tão inquieta por causa disso, que a gente às vezes não consegue nem dormir à noite. So, how will fix your mind? Então como você vai... Is the mind disturbed? So, how fix your mind? Então se a sua mente então está perturbada, como você vai consertar a sua mente? Only one medicine. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If you chant holy names, then Maya Tamaguna, Rajaguna will disappear. Then your mind will fix and then you calm and quiet, sleep. Então só tem um jeito de dar, há uma maneira de dar um jeito na sua mente. Cante os santos nomes e aí dessa forma as influências de Maya, de Sattva, Raja e Tamaguna irão ficar bem longe e aí você vai poder ficar com a mente calma, pacífica e dormir muito bem. But Vasudev's mind is not intoxicated with the Maya's and Tamaguna. Mas a mente de Vyasadeva, ela não é afetada, né, pelo Tamaguna de Maya. Because Vasudev is Mukta Mahapurusha. Afinal de contas, ele é um Mukta Mahapurusha. But still Vasudev, he could not know why his mind disturbed. Mas mesmo assim, ele não conseguia saber o porquê da inquietude da sua mente e da sua perturbação mental. Disturbed means is what? Not concentrated to Lord. Mind is what? O que significa uma mente perturbada? Significa que ela não se concentra no Senhor. Ela fica vagando. In the meantime, by the causeless mercy of Krishna, Narada Rishi appeared in front of him. Nesse ínterim, pela misericórdia sem causa do Senhor, Narada Rishi apareceu diante de Vyasadeva. Narada Rishi is called Nitya Mukta Mahapurush. The Bhagavad Parshad. Eternal asset of Lord Krishna. Bhagavad Parshad, Narada Rishi appeared. Então, Narada Rishi, ele que é uma alma liberada, né? Nityamukta Mahapurush, ele é um Bhagavad Parshada, diretamente um associado do Senhor Supremo. Ele apareceu ali diante de Vyasadeva. Then Narada Rishi told, hey Vasudev, I know the cause of the disturbance of mind. Aí Narada Rishi veio e disse, ó Vyasadeva, eu sei o porquê da sua mente está tão perturbada. Well, how did he know? Ué, aí, mas como que Narada sabia? How did he know? Como que Narada sabia do porquê? Because those are Mukta Purush. Just looking, he knows. Porque quem é Mukta Mahapurusha, alma liberada, só de olhar assim ele já sabe de tudo. Then Narada Rishi told, Vasudev, I know the cause of the disturbance of mind. Aí Narada Rishi disse, ó Vyasadeva, eu sei o porquê da sua mente estar tão perturbada. Then Vasudev told Prabhu, tell to me, what is my fault? Aí Vyasadeva disse, ó Prabhu, onde foi que eu errei? O que aconteceu de errado? Even in this material. Face the index of our heart. Até mesmo neste mundo material, né? O nosso rosto, ele vai expressar o que está no nosso coração. What you are thinking, that reflected in the face. Face is as like mirror. Então, nosso rosto é como um espelho que vai refletir ou mostrar diretamente o que a gente está pensando. What you are thinking. O que você está Everything pensando? reflected on your face. Então, tudo que você pensa se reflete no seu rosto. So I tell to everybody. Then Bhajan Sadhan finished. I tell you, Gurudev, tell to me what I'm thinking. Então eu podia falar para cada um de vocês o que vocês estão pensando, só de olhar para vocês. Todo mundo ia ficar me perguntando, mas aí não ia ter mais Bhajanisada. So Narada Rishi told, hey Vasudev, listen, the cause of the disturbance of mind. Então Narada Rishi disse, ó Vyasadeva, ouça, né, qual é a causa da sua perturbação mental. You manifested 4 Vedas, Rig, Sam, Jaju, Atharva. Você manifestou 4 Vedas, certo? Rig, Sam, Jajur e Atharva. Then you manifested Vedanta Darshan, also highest philosophy. Aí depois você manifestou a filosofia mais elevada do Vedanta Darshan. 555. And that is also slokas in there. Então existem, né, no Vedanta Darshan são 555 shlokas. Then you manifested
Upanishad, and 11,080 Upanishad you manifested. E depois você manifestou 11.080 Upanishads. Then you manifested also Puranas, Sattvic, Rajasic, Tamasic Puranas. E depois você manifestou os Puranas, né? Tem os Puranas sáticos, Rajasic e Tamasic. But now people are reading your books, then everybody's mind disturbed. Mas agora, né, as pessoas estão lendo seus livros, né, que você compôs, e aí a mente de todas as pessoas está muito agitada, inquieta. Why? Por quê? Because you manifested these Puranas, but in this Purana you did not mention who is the Supreme Personality of Godhead. Porque você escreveu muitos Puranas, mas nesses seus Puranas você não mencionou quem é a Suprema Personalidade de Deus, Swayam Bhagavan. If you read Vishnu Puran, then the Vishnu is the Supreme Personality of Godhead. Então, se você ler o Vishnu Purana, vai parecer que você vai entender que Vishnu é a Suprema Personalidade de Deus. If you read Shiva Puran, then Shivji is Swayam Bhagavan. Já no Shiva Purana vai dizer que Shiva é Swayam Bhagavan. And if you read Brahma Vaivarta Puran, Brahmaji is Supreme Personality of Godhead. E se você ler o Brahma Vaivarta Purana, né, vai estar lá como Brahmaji sendo a Suprema Personalidade de Deus. Because our scripture explain God is one. So why different Puranas explain different Bhagavan? Porque as escrituras explicam que Deus é apenas um. Então por que diferentes Puranas vão falar sobre diferentes Bhagavans? Ekameva Aditya. Lord is one. Without second. So when different Puranas reading, then thinking who is Bhagavan? Né? Porque Deus ele é apenas um. Um Senhor Supremo, não há nada uma segunda pessoa, segunda coisa. Então, então as pessoas ficam com a mente perturbada. Quem são esses diferentes Bhagavans, diferentes Deus? So now people mind very disturbed and confused. Who is the Swayam Bhagavan? Então as pessoas estão com a mente muito perturbadas, estão confusas, sem saber quem é realmente o Senhor Supremo, Swayam Bhagavan. Then second, in your Puran, you not clearly explain what is the ultimate goal of the living entities. E aí Narada continua dizendo a Vyasadeva, segundo motivo da sua perturbação mental é que nos seus Puranas você não deixou bem claro qual é a meta última para as entidades vivas. Different Puranas explain this as Dharma, Artha, Kama, Moksha. Então diferentes Puranas eles vão falar sobre Dharma, Artha, Kama e Moksha. Dharma means religion. Artha means economical development. Kama means different kinds of sense gratification. Mukti means liberation. Então esses seus textos vão falar sobre Dharma, que é a religião, vão falar Dharma, Artha, né, que é o desenvolvimento econômico, Kama, que é o desfrute dos sentidos materiais, e Moksha, que é a liberação. Even Mukti, liberation, also different types of liberation. E existem também diferentes tipos de liberação. You did not completely explain what is the supreme and absolute ultimate goal. You don't mention in this Shastra. Então Narada ele disse, você não mencionou em nenhum dos seus livros, do Shastra, das Escrituras, qual é a meta suprema para as almas. Third, you wrote in your Shastra Grantha, Krishna Lila, but Lila is not in sequence. Terceira causa da sua perturbação mental é que você escreveu no seu Shastra, nas suas escrituras, os passatempos de Krishna, Krishna Lila, mas você não os escreveu em sequência. Krishna Dwaraka Lila, Mathura Lila, Vrindavan Lila, you mixed. Você misturou os passatempos de Krishna em Vrindavan, Mathura e Dwaraka, você botou tudo misturado. With Krishna, coming, going, what happened, people cannot understand. Therefore, this regard mind very disturbed. Então, quem é esse Krishna que veio, foi, voltou? As pessoas não conseguem entender exatamente o que aconteceu. Então, elas ficam com a mente muito perturbada. And especially, Krishna's topmost lila, Rasa Lila, is not clearly explained. Krishna performed Ras dance with the gopis. Where and this thing not explained this way. E você não explicou também bem e claramente, elaboradamente, sobre como que é essa dança da raça de Krishna com as gopis. Você não explicou muito bem. Then Vyasadeva told, yes, this is true. Aí Vyasadeva disse a Narada, sim, verdade. Then told, hey Gurudev, tell to me what we'll do now. Aí Vyasadeva perguntou a Narada,
Ó Gurudev, o que eu devo fazer agora então? Then Narada Rishi told, listen, now manifested latest Puranam, Srimad Bhagavatam, and clearly explain all these 4 things. E aí, Narada disse, ó Vyasadeva, é simples. Você manifesta então o último Purana, o chamado Bhagavatam, e nele você explique todo, né, você elabore todos esses 4 pontos. In this Srimad Bhagavatam, you clearly explain Krishnastu Bhagavanasam. Ete changsa kalapungsa Krishnastu Bhagavanasam. You write very clearly. Then everybody can understand Krishnastu Bhagavanasam. Krishna is the supreme personality of Godhead. And Ram, Nisringa, Matsya, Kurma, all they are his called incarnation. Então, Narada disse a Vyasadeva, você deve escrever claramente no chamado Bhagavatam que Krishna Stu Bhagavan Swayam, que Krishna é a suprema personalidade de Deus original. Deixa isso bem claro. Deixa bem claro também que Nishimha, Ram, Kalki, Matsya, né, todos esses outros avatares, eles são encarnações que vêm de Krishna. And Srimad Bhagavatam clearly explains Dharma, Artha, Kama, Moksha. This is not the ultimate goal of the Jivas. Jiva's ultimate goal, Gopi Prem. You clearly explain this. E também explique claramente nesse livro que a meta suprema para as almas não é apenas Dharma, Artha, Kama e Moksha, mas sim Gopi Prem. Alcançar Gopi Prem é a meta mais elevada para as almas. And for this regard, Uddhav, Shiva, Narada, Brahma, all they are hankering for the highest prem, Gopi's prem. You can clearly explain Srimad Bhagavatam. E aí Narada disse, também escreva claramente no seu chamado Bhagavatam que vários devotos muito exaltados, como Brahma, Shiva e etc., eles estão ansiando por esse prema das Gopis, Gopi Prem. Javi Sriyavarchita, Ajavirapta Kami, Jogeshwari Ropi. Brahma, Shiva, Narada, all they are hankering for the highest prem of the Gopi's prem. You explain this way. Então, Very clearly. explique claramente, deixa bem claro que Brahma, Shiva, Narada, todos esses grandes devotos, eles mesmos estão orando e para poder obter esse Gopi Prem. Not only this, you clearly explain Krishna completely, absolutely indebted with the prem of Srimati Radhika. You clearly explain this. Outra coisa, você tem que deixar bem claro mesmo que Krishna, ele está totalmente endividado, né, por causa do prema, do amor que Srimati Radhika tem por ele. Ele não tem como pagar esse amor. Napare nirvattam samjun sasadu kritu vibudu saviva jama durja griha sinkhala sangbrischa pratijatu sadhuna. You clearly explain this way, then everybody can understand. Então, deixa bem claro tudo para todo mundo poder entender. And third, in Srimad Bhagavatam clearly explain all the sequence of Krishna Lila and Krishna's childhood pastimes. Then Krishna's perform herding the cows with his friends. Then Krishna perform Ras dance with the gopis. Clearly explain this. Then Vrindavan Lila, then Mathura Lila, then Dwarka Lila. You explain this. Outra coisa, explique claramente, né, nesse novo livro, explique claramente nos passatempos de Krishna em sequência. Então a gente vê que no chamado Bhagavatam vai falar sobre a infância de Krishna, depois sobre como ele levava as vacas para pastar, depois ele fez a dança da raça, você tem que falar tudo isso. E também, você também fala depois como Krishna saiu de Vrindavana, foi para Mathura, Dwaraka, toda a sua lila em sequência. And you clearly explain this Srimad Bhagavatam, that is called the topmost Purana. Sarva Vedanta Sarangi Srimad Bhagavatam Nisyate Tat Rasamriti Tiptasa Nadrati Kachit. One Srimad Bhagavat, that the essence of Ved, Puran, Upanishad. Então, e você tem que falar também que, na verdade, o que acontece no chamado Bhagavatam, ele é a própria essência de todos os Vedas, Puranas e Upanishads. Sarva Vedanta Sarangi Srimad Bhagavatam Nisyate Negama Kalpatur Galita Phalam Sukam Khad Mrita Dravasam Chitam Pivat Bhagavatar Samalyam Muraho Rasika Bhuvi Bhavuka. So in this way, the Narada Rishi, he gave introduction. He clearly explained it in this latest Purana, Srimad Bhagavatam. Dessa forma, Narada Rishi, ele, né, introduziu, né, como deveria ser esse chamado Bhagavatam, ele explicou tudo isso para Vyasadeva, como tinha que ser esse último Purana. But they give the
instruction how manifest this Grantha. Então ele instruiu a Vyasadeva como manifestar esse Grantha, o chamado Bhagavatam. Then Vyasadeva told Narada Rishi, Gurudev, tell to me what to do now. How will manifest this? Just take one paper and pen? Right, no. E aí Vyasadeva perguntou ao Gurudeva, mas como que eu vou fazer para manifestar esse Grantha, esse livro? É só pegar uma caneta e escrever? Huh? What will do? O que você faria? That time, Narada Rishi told, you practice Bhakti Yoga. E aí, nesse momento, Narada Rishi disse, você deve praticar Bhakti Yoga. Eh? By the performing Bhakti Yoga, then automatically realization manifest in your heart, then you can write. Porque se você praticar Bhakti Yoga, automaticamente você vai alcançar a autorrealização e aí sim você vai poder escrever sobre esses tópicos. Bhakti Yoga manasi sammaka pranite amale apasat purusam purna mayancha tadavasrayam. Srimad Bhagavatam gives evidence. If you practice Bhakti Yoga, you can see direct Krishna. Então, o chamado Bhagavatam comprova isso nesses versos. Nesse verso que explica que se você fizer Bhakti Yoga, você vai poder ver diretamente a Krishna. So saying in the Bhakti Yoga manasi sammaka pranite amale apasat purusam purna mayancha tadavasrayam. You can direct take darshan to Lord Krishna, Param Purush Krishna. Através de Bhakti Yoga, você pode ter o darshan na visão direta da pessoa suprema, Krishna. Then Vyasadeva, he practiced Bhakti Yoga. Então, Vyasadeva, então, ele começou a praticar Bhakti Yoga. Bhakti Yoga means easy. Remembering Krishna and chant his holy names, listen his pastimes. That is called Sravan, Kirtan, Smaranam. This is called Bhakti Yoga. Então, o que é essa Bhakti Yoga, né? Se lembrar, né, do Senhor Supremo, dos seus passatempos, cantar seus santos nomes, né, ouvir sobre suas glórias. Kali Yuga special Bhakti Yoga is what? Nam Sankirtan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sadhu Sangha, Nam Sankirtan, Bhagavad Shravan, Srimut Mathura Vas, Srimurti, Shraddha Seva. सकल साधन श्रेष्ठ ये पांचेर अल्प संग कृष्ण प्रेम जन्माय पांचेर अल्प संग. These 5 things is very important, very powerful. Sadhu Sangha means associated with sadhu. Então, mas em Kali Yuga, o que significa especialmente Bhakti Yoga? Bhakti Yoga em Kali Yuga vai significar basicamente você cantar os santos nomes, né? Porque, né, é sobre esses 5 processos de Bhakti, né, Sadhu Sangha, Nama Sankirtan, Bhagavad Shravana, Mathura Vasa, Srimurti Shraddha Seva. Então, esses 5 processos muito importantes de Bhakti, que se você fizer apenas que seja um pouquinho deles, você pode despertar prema, né? Desses 5, então, o primeiro, Sadhu Sangha, significa se associar com os devotos. Don't sleep. Não durmam. When Harikatha, then Jam Maharaj 4 daughters automatically come. They don't want you take association with sadhu. Sadhu Sangha means Harikatha. Porque quando começa o Harikatha, as 4 filhas de Jamaraj, elas vêm perturbar você para que você não tenha associação do sadhu. Bola Vrindavan Bihari Lal ki jai, jai Shri Radhe. Bola Vrindavan Bihari Lal ki jai. Jam Maharaj 4 daughters automatically what? E essas filhas de Jamaraj, elas não querem que você tenha Sadhu Sangha, que você ouça, porque Sadhu Sangha significa ouvir Harikatha. I am looking. Agora elas foram Jam Maharaj 4 daughters. Eu tô vendo que as filhas de Jamaraj, as 4 filhas estão vindo, estão chegando. Sleepless coming means is what? Jam Maharaj 4 daughters. Então, se você fica com sono, não significa que essas 4 filhas de Jamaraj estão vindo para você. So, in the Harikatha, in the middle, what to do? Nam Sankirtan. Then automatically Jam Maharaj 4 daughters, they Então, como é que vai fazer para afugentar essas filhas de Jamaraj no meio do Harikatha?
faz Nama Sankirtan. E aí elas vão embora. Huh? So 5 Bhakti Sangha is very important. Sadhu Sangha, Nam Sankirtan, Bhagavad Shravan, Mathura Vas or Srimurti Swadhyaya Seva. Então esses 5 itens, né, da prática de Bhakti são especialmente importantes, né? Sadhu Sangha, Nama Sankirtan, Bhagavad Shravan, Mathura Vasa e adoração à deidade com fé. But you have to perform this Bhakti Sangha with Sadhu Sangha. Without Sadhu Sangha, you cannot attain your perfection. Mas todos esses itens do serviço devocional, esses 5 itens, todos eles também devem ser feitos com Sadhu Sangha, porque sem Sadhu Sangha você não alcançará a perfeição. For this is Sadhu Sangha, Sarva Shastre Koi. Bolo Vrindavan Bihari Lal Ki Jai Jai Shri Ram. So now coming this Vasudev Goswami practice. What there? Bhakti Yoga. So saying this way. Bhakti Yogena Manasi Sammaka Pranihite Amali Apasat Purusham Purna Mayancha Tatapasram. By the performing Bhakti Yoga, Vasudev Goswami directly saw Param Purush Bhagavan Krishna Chandra. Então, Vyasadeva Goswami, o que ele fez então? Ele praticou Bhakti Yoga e pela prática de Bhakti Yoga, ele pôde ver diretamente, né, a pessoa suprema, Krishna. Then he saw direct Krishna's all leelas. How Krishna manifested and took birth from the womb of Mother Yashoda and Gokul Lila. E ele viu diretamente também todas as lilas, os passatempos de Krishna. Por exemplo, como ele nasceu do ventre de mãe de Yashoda, Gokula Lila. Gokul Lila means Krishna took birth from the womb of Mother Yashoda. Então, Gokul Lila significa como Krishna nasceu do ventre de mãe de Yashoda. Nanda ke ananda bhayo jari kaniya lal ki hati dilo ghoda dilo ar dilo pal ki. Nanda ke ananda bhayo jai kaniya lal ki. Brajavasi they are singing. And Krishna took birth from the womb of Mother Yashoda. Then all Brajavasis very nicely celebrate Krishna's Janma Mahotsav, happy birthday. Então, como Krishna então nasceu do ventre de mãe de Yashoda, todos os Brajavasis cantam Jai Kanaya Lalaki. Então, eles estão muito felizes celebrando o feliz aniversário, né? O aniversário de Krishna. Then Vasudev is noticed. The Krishna grew up on the courtyards of Mother Yashoda and Nanda Maharaj, how they nourishment to Krishna. E aí Vyasadeva também pôde observar como Krishna estava crescendo, né, lá na casa de mãe de Yashoda, né, e estava lá com Nanda Maharaj, com mãe de Yashoda, com a afeição dos dois. Though Krishna is Bhagavan, Sang Bhagavan, but he performs sweet human being lila, Lokavattu lila Kaivalam. Apesar de Krishna ser Bhagavan, né, o Senhor Supremo, ele faz passatempos como um ser humano. Then Vasudeva saw Krishna grew up and he's herding the cows with his friends Subal, Siddham, Madhumangal, Arjuna, Lavanga, etc. E aí Vyasadeva Goswami percebeu que então Krishna ele estava ficando mais velho, começou a levar as vacas, né, no pasto para pastar com seus amigos, né, Subal, Siddham, Madhumangal, Lavanga. Then Vasudeva, then saw Krishna more grew up, becoming youth form. That is Kaisara Lila. E aí Vyasadeva também viu que Krishna ficou mais crescido, né? Depois ele entrou nessa fase de Kaishora Lila, que ele ficou jovem, virou um jovem. Then Krishna performed Ras dance with the gopis. E aí então ele fez a dança da raça com as gopis. Krishna plays the flute and all the gopis start dance. E aí Krishna toca a flauta e isso faz com que todas as gopis comecem a dançar. All they gave up their household duties and running towards Krishna. E elas largaram tudo que elas estavam fazendo em casa e saíram correndo atrás de Krishna. Nisamma Gitam Tadananga Vardhanam Brajastriyo. When Krishna played the flute, then all the young gopis, they gave up their household duties and running towards Krishna. Então Shukadeva Goswami explica isso. O que aconteceu? Quando Krishna tocou a flauta, todas aquelas
jovens gopis, elas largaram, né, tudo que elas estavam fazendo em casa e foram correndo, né, atrás de Krishna. And sometimes gopis, they also snatch Krishna's flute and played flute. And then Krishna started to dance. Então, às vezes, as gopis, elas tipo que roubam a flauta de Krishna, elas que tocam a flauta, e aí Krishna começa a dançar. Radha nache, Krishna nache, nache gopi gan. Man mera ban gayi re sakhi, apan brindavan. Radha nache, Krishna nache, nache gopi gan. Man mera ban gayi re sakhi, apan brindavan. In this way, Vasudev Goswami, he directs this lila, Rasa lila. Dessa forma, Vyasadeva Goswami, ele viu diretamente todas essas lilas e viu essa Rasa Lila diretamente. Bhagavanu vitaratri saradutpul mallika rantru manas chakre yoga maya mupasritam. First one. Si suko vacha Bhagavanu vitaratri saradutpul mallika rantru manas chakre yoga maya mupasritam. Krishna performs Rasla with his own Yoga Maya. Então, como explica, né, no chamado Bhagavata, no primeiro verso do Bhagavad Gita, né, nesse verso que, né, que Krishna, ele, né, viu, enfim, Perform Ras dance. sim, ele fez a dança da raça com, se abrigando na sua potência, Yoga Maya. In this way, Krishna intoxicated in the heart of all the gopis, and all the gopis completely intoxicated with their divine love with Krishna. E assim, Krishna, ele, né, intoxicou e abriu o coração de todas as gopis, que elas ficaram tomadas por esse amor divino de Krishna. And how many years Krishna performed Ras dance? Ta Brahmaratra, millions. Days and nights of Brahma. Not one night. Por quanto tempo Krishna ficou fazendo a dança da raça? Tá, Brahmarata significa que ele ficou fazendo por milhões e milhões de dias e noites de Brahma. Não apenas uma noite de Brahma. And many kinds of lila is there. Rasa lila means dancing, singing. Many kinds of lila is in there. And Jabuna Jal Vihar lila, water sporting pastimes. And Nauka Vilas, that is called boat sporting pastimes. Different lila is there. Madhupan, drinking, honey. Gopis, they stealing the flute of Krishna, that is called Bangsi Chari lila. E, na verdade, Rasa Lila inclui várias outras lilas, vários outros passatempos, como, por exemplo, Jal Bihar, brincadeiras na água, né? Também Nauka Vilas, que é brincar no barco, né? Ou então também, por exemplo, Bamsi Chori, que é quando as gopis roubam a flauta de Krishna. Também tem outra lila também, Madhupan, né? Quando eles bebem o mel. Isso também está incluído em tudo em Rasa Lila. In this way, all the gopis, they completely immerse in the divine love of Krishna. E assim, todas as gopis, elas ficam totalmente submersas nesse amor divino de Krishna. And Krishna stole their heart. E o que acontece? Krishna, ele roubou o coração delas. Then Krishna thinking, I will do another lila, that is called Birha lila, separation lila. Aí Krishna pensou, eu vou fazer uma outra lila agora, eu vou fazer uma lila de separação, Viraha. Then Krishna left Vrindavan to Mathura. E aí Krishna foi embora de Vrindavan e foi para Mathura. Then all the Brajavasis, they felt pang of separation from Krishna. E aí todos os Brajavasis, eles começaram, eles sofreram muito, né, devido à separação que eles sentiam de Krishna. And all Govinda crying, Govinda Damo Dharmadaveti, Govinda Damo Dharmadaveti, Govinda Damo Dharmadaveti, Govinda Damo Dharmadaveti. Krishna He Jadava He Saketi Govinda Damo Dharmadaveti. So in Braj, all Brajavasis, they are feeling pain of separation from Krishna. Então em Braj, todos os Brajavasis, eles estão sofrendo muito devido à separação que eles sentem de Krishna. Nanda, Jasoda, Subal, Siddham, gopis, cows, birds, trees,
all they are crying and shedding tears. And now Krishna has come Mathura, and he killed Kamsa, and then he also released Devaki and Vasudev Ugrasen from the jail, and then Jarasandha again and again attacked Mathurapuri. Then Krishna Balram, they killed all the armies of Jarasandha. Then finally Krishna left Mathura, he came in Dwarkapuri. And in Dwarkapuri, Krishna, he married 16,108 queens. Portanto, Krishna deixou todos os Brajabasi nessa condição, né? Todos os habitantes de Vrindavan estavam sofrendo muito, chorando, sentindo muita dor devido à separação que eles sentiam de Krishna. Né? Não apenas, né? Todos eles, Nanda, Jashoda, Subal, Shridam, Radha, Lalita, Bishaka, as Gopis, até mesmo as árvores de Vrindavan, os pássaros de Vrindavan, todos choravam, sofrendo muito com a separação que eles sentiam de Krishna. E Krishna, o que ele fez? Ele foi para Mathura, matou Kamsa, depois ele libertou Devaki Vasudev e também Ugrasen. E aí depois Krishna estava em Mathura, Jarasandha, esse demônio, ele atacou repetidas vezes de Mathura. E aí Krishna e Balaram, eles acabaram com todo o exército de demônios de Jarasandha. E aí, depois que Jarasandha atacou várias vezes Mathura Puri, Krishna foi para Dwarika Puri e se casou com 16.108 rainhas. And in Dwarka he married 16.108 rainhas. 108 queens. Then Krishna, he also killed many demons in Dwarkapuri, because Krishna appeared in this material world also, established Varnashram Dharma, and also killed the demon and protect the sadhus. Paritranya sadhunam vinasaya cha duskritam dharma sthapanarthaya sambhavami jive jive. In this way Krishna, he performed straight lila in Dwarkapuri, and as like household life, in this way Krishna performs sweet lila. Then Krishna, with his Yogamaya, then he destroyed all Dwarkavasis. They say, and the Dwarka completely were flooded with the water of the ocean, and Krishna departed Dwarka to Nityadham. Então, o que aconteceu quando Krishna estava em Dwarka Puri? Ele matou muitos demônios, porque afinal de contas, como Bhagavad Gita explica nesse verso, que Krishna ele vem para o mundo material para restabelecer o Varnashram Dharma, para matar os demônios e para salvar, proteger os sadhus, as pessoas santas. Então, Krishna, quando estava em Dwarka, ele matou muitos demônios. E lá em Dwarka, Krishna ele tinha uma vida como se fosse uma vida de casado, uma vida em família. Fazia uma lila muito interessante, muito maravilhosa. E aí o que aconteceu? Depois de um tempo, Yogamaya, através de Yogamaya, Krishna matou toda a dinastia dele, toda a família dele, todo mundo morreu. E aí, matou todo mundo e aí Dwarka foi totalmente submersa embaixo da água. Mas na verdade, todos os associados dele foram para Nityadham, para o mundo espiritual. So in this way, Vasudev Goswami Pad, he manifested latest Puranam, Srimad Bhagavatam. E aí dessa forma, então, Vasudev Goswami Pada, ele manifestou o último Purana, o Srimad Bhagavatam. If you have little bit taste with Srimad Bhagavatam, that time you have no taste in reading in others Grantha. E se você tiver, nem que seja um pouco de gosto pelo Srimad Bhagavatam, você nunca vai mais ter gosto por nenhuma outra escritura, Grantha. Vasudev written this. Sarva Vedanta Sarangi Srimad Bhagavatam Nissate. The essence of all Ved, Puran, Upanishad, everything is Srimad Bhagavatam. Tad Rasamritam. If you have little bit taste in Srimad Bhagavatam, then you will not taste will come through reading others Grantha. O próprio Vyasadeva, ele escreveu isso nesse verso, Sarva Vedanta Sarahi. Ele mesmo disse que a essência de todos os Vedas, Puranas, Upanishads é o Srimad Bhagavatam. E se você desenvolver nem que seja um gosto pequeno pelo Bhagavatam, você nunca mais vai ter gosto por nenhum outro livro. And this Srimad Bhagavatam, Jat Vaishnavanam Priyam. Srimad Bhagavatam, this is the heart and soul of the Vaishnavas.
E esse Srimad Bhagavatam ele é o próprio coração e a alma dos Vaishnavas. And all the Tattva Siddhanta, everything's in Srimad Bhagavatam. E todo o Tata Siddhanta, a verdade das conclusivas, elas estão presentes dentro do Srimad Bhagavatam. So in this way, Vasudev Goswami Pad, he manifested Srimad Bhagavatam by the causeless mercy of Guru Narada Rishi. Então, dessa forma, Vyasadeva Goswami, ele manifestou o Srimad Bhagavatam pela misericórdia do Guru Narada Rishi. What is the conclusion? Então, qual é a conclusão de tudo isso? Conclusion is that when our Nishtha with Guru, then automatically everything is manifested in our heart. A conclusão é a seguinte: quando tivermos Nishtha no Guru, tudo se manifestará no nosso coração. Because Guru Nishtha, Guru Bhakti, that is called backbone of our bhajan and sadhana. Porque Guru Nishtha e Guru Bhakti, né, são a própria espinha dorsal do nosso bhajana e sadhana. For this reason, Guru Pad Padme jar rahe Nishtha Bhakti Sansar Tadisai Dhari Mahasakti. One who has Guru Nishtha, the Lotus Feet, then he can deliver whole universe. E como essa canção explica, que aquela pessoa que tem Guru Nishtha, essa Nishtha nos pés de lótus do Guru, ela pode libertar o universo inteiro. So for this regard, Madguru, Jagat Guru, Madnatha, Jagannatha. My Gurudev is called Universal Guru. Or my Istadeva, worshipful deities, he is called Jagat, Jagannath. Jagannath means he is the supreme controller of the universe. Então sempre tem essa fé nisso, de que meu Gurudeva, ele é o Guru universal. E minha deidade adorável, meu Senhor, é Jagannath. Ou seja, ele é o próprio Senhor Supremo, Controlador Supremo de todos os seres vivos. Our Trivikram Goswami Maharaj. Trivikram Goswami Maharaj. Once he glorified about in front of Narayana Goswami Maharaj. Então uma vez o nosso Srila Trivikram Goswami Maharaj começou a glorificar a Srila Narayana Maharaj na frente dele. Srila Trivikram Goswami Maharaj told Maharaj, Narayana Maharaj, why whole world people listen your Hari Katha? E aí, Srila Trivikram Goswami Maharaj disse, ó Narayana Maharaj, por que as pessoas no mundo inteiro querem tanto ouvir o seu Hari Katha? That time Gurudev Narayana Goswami, I don't know. Aí Gurudeva Srila Narayana Goswami Maharaj disse, eu não sei porquê. Then Trivikram Goswami Maharaj told, I know, I tell you. Mas Srila Trivikram Goswami Maharaj falou, eu sei, eu vou te dizer porquê. Sometimes Narayana Goswami Maharaj, Trivikram Goswami, they are quarreling, and that is called Prema Kalaha. Prema Kalaha, understand? That is called loving quarrel and Prema Kalaha. As I Advaita Acharya and Nityananda Prabhu. Então, às vezes, Srila Gurudeva Srila Narayana Goswami Maharaj e Srila Trivikram Goswami Maharaj, eles discutiam, assim, ficavam brigando, sabe? Mas, na verdade, são brigas de amor. Prema Kalaha, que nem as brigas de amor entre Advaita Acharya e Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu sometimes also criticized to Advaita Acharya. Or Advaita Acharya, he criticized to Nityananda. Então, às vezes, Nityananda, ele fica criticando Advaita Acharya e Advaita Acharya fica implicando com Nityananda. Because they both are the God brothers. Though Nityananda Prabhu took Diksha from Lakshmipati Tirtha, but Nityananda Prabhu completely surrendered lotus feet of Madhavendra Puripad. So, though Madhavendra Puripad is Siksha Guru, but he thinking he is my Guru also. Então, porque Nityananda Prabhu e Advaita Acharya, eles são como irmãos espirituais. Na verdade, o que acontece? O Nityananda Prabhu, ele recebeu a iniciação Diksha de Lakshmipati Tirtha, mas ele também se rendeu completamente, se ofereceu e se rendeu a Madhavendra Puripada. Então ele também tinha, Nityananda Prabhu também tinha Madhavendra Puripada como seu guru, não apenas Diksha Guru, mas o seu guru mesmo. Então, como Advaita Acharya também era discípulo de Madhavendra Puripada, eles tinham essa relação como irmãos espirituais, Nityananda Prabhu e Advaita Acharya. So now coming this is sometimes Trivikram Goswami Maharaj, Sranand Goswami Maharaj. They also loving quarrel. And for this regard, Gurudev told, I don't know why everybody want to listen my Hari Katha, I don't know. Then Narayana Maharaj said, I know, I tell you. Então, da mesma forma, o Gurudeva Srila Narayana Maharaj e também Srila Trivikram Goswami Maharaj, eles tinham essas discussões, assim, sabe? Mas com muita afeição. Então, por exemplo, nesse dia, Srila Trivikram Maharaj falou, você sabe por que todo mundo quer ouvir o seu Hari Katha?
Gurudeva Srila Narayana Maharaj disse não, mas Srila Trivikram Maharaj disse, eu sei, vou te falar por quê. Trivikram Goswami Maharaj told, now listen, you absolutely fulfill the desires of our Gurudev Bhakti Pragan Keshav Goswami Maharaj. Aí Srila Trivikram Goswami Maharaj disse, você, Narayana Maharaj, você satisfez completamente, né, todos os desejos os desejos de nosso Gurudeva Srila Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj. And you complete, and you also, and to follow all his instruction. For this regard, everybody listen and Harikatha from your Lord's lips. Outra coisa, você sempre seguiu todas as instruções dele, do nosso Guru. Por isso que, hoje em dia, né, as pessoas querem tanto ouvir o seu Harikatha. So in this way, Srila Trivikram Goswami Maharaj, always he glorified about Srila Narayana Goswami Maharaj. Então, But assim, sometimes he also criticized. Hey, why you speaking Gopi, Gopi, Gopi? Are Krishna, Krishna, not Gopi, Gopi. e às vezes, Srila Trivikram Goswami Maharaj, assim, ele glorificava Srila Narayana Maharaj. Mas às vezes também ele o criticava. Falava assim, ei, por que você fica só falando Gopi, Gopi, Gopi? Fala Krishna, Krishna. Trivikram Goswami Maharaj, Krishnastu Bhagavan Swam. Srimati Radhika is not Bhagavan Swam. E aí Srila Trivikram Maharaj dizia, Krishna Stu Bhagavan Swayam, Krishna que é a suprema personalidade de Deus, e não Srimati Radhika. Then Srila Gurudev Narayana Goswami brother. So why Krishna completely controlled by Srimati Radhika? Tell to me. So who is higher, Krishna or Radhika? E aí Srila Narayana Goswami Maharaj dizia, então por que Krishna é totalmente controlado por Srimati Radhika? Se ele é totalmente controlado por ela, então quem é mais elevado? Ele ou ela? So who I glorify to whom? Radhika. Então eu vou glorificar quem? Eu vou glorificar a Radhika. Not Krishna. Não a Krishna. We don't like Krishna. Krishna is blackish. Ah, a gente não gosta de Krishna. Krishna é preto. Krishna is cheater. He goes here and there. Ele é um trapaceiro também. Ele é muito malandro. Ele fica indo em toda parte. But Srimati Radhika, she one-pointed with Krishna. Mas Srimati Radhika, ela é focada, unidirecionada a Krishna. And Krishna, he has no one-pointed. He goes here and there. Mas Krishna, ele não é assim, de uma só. Ele vai em todos, vai a todos os lugares. In this way, Srila Gurudev and Srila Trivikram Goswami, very nice, sweet, loving core and many tattva siddhanta manifest. Então, dessa forma, de forma assim, muito doce, né, maravilhosa, Srila Gurudeva e Srila Trivikram Goswami Maharaj, eles tinham essas brigas de amor, essas discussões assim, com muita afeição, mas na verdade, eles também estavam falando um tattva siddhanta muito profundo durante essas brigas. Then, Srila Bhaman Goswami Maharaj, he give the conclusion. Bhaman Goswami. Ah, sim, desculpa. E aí, então, Srila Bhamana Goswami Maharaj, ele concluía. Then he told, yes, Narayana Maharaj is saying, this is 100% true. Então, Srila Bhamana Goswami Maharaj concluía dizendo, ó, o que Srila Narayana Goswami Maharaj está dizendo é 100% verdade. Then Trivikram Maharaj. E aí, Srila Trivikram Goswami Maharaj, assim, abaixava a cabeça, derrotado. So why I am saying this? Guru Nishtha, Guru Bhakti. This is the backbone of our bhajan and sadhana. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Guru Nishtha, Guru Bhakti, essa é a própria espinha dorsal do nosso bhajana e do nosso sadhana. And once one sadhu, he was performing bhajan and sadhana and hankering to take darshan to Lord Krishna. Então, uma vez um sadhu, ele estava fazendo bhajana e sadhana, e ele ansiava por ter o darshan do Senhor Krishna. Then Krishna manifests in the form of one ordinary sadhu. E aí Krishna se manifestou para ele na forma de um sadhu comum. Then Krishna asked that the sadhu, hey, what are you doing? E aí, né, Krishna na forma desse sadhu perguntou para outro sadhu assim, What do you want? o que você está fazendo? O que você quer? Then that sadhu told, I want to take darshan to Krishna. Aí aquele sadhu, né, no início da história falou assim, eu quero ter o darshan de Krishna. Then Krishna asked, what is your sadhana bhajan? Aí Krishna perguntou para ele assim, o que você tem aí de sadhana e bhajan? What is your qualification? Krishna will give darshan to you. Que Then qualificação? Krishna asked to him. Então o próprio Krishna, na forma desse sadhu, perguntou para ele assim, que qualificação você tem para Krishna dar o darshan para você? Krishna disguised the form of one sadhu. So he asked. Vocês acompanharam, né? Krishna, ele se manifestou na forma de um sadhu também, disfarçado. E perguntou para o outro sadhu que estava fazendo o sadhana e bhajan. That time sadhu told, listen,
In my life, I did not perform bhajan and sadhana, nothing. My bhajan and sadhana completely are zero. E aí, o Sadhu disse, né, para Krishna, disfarçado de Sadhu também, falou assim, ó, na verdade, na minha vida, eu não fiz nada de sadhana e bhajan, nada. Then Krishna told, you did not perform bhajan and sadhana, how Krishna give darshan to you? Então eu fiz zero de sadhana e bhajan, nada. E aí Krishna perguntou para ele assim, se você não fez nada de sadhana e bhajan, como você espera que Krishna deu darshan para você, se mostre para você? Then Sadhu told, in my life, little bit, my Guru Nishtha, by the dint of Guru Nishtha, then Krishna may give darshan to me. E aí o Sadhu falou, se na minha vida eu tive nem que seja um pouquinho de Guru Nishtha, né, pela força dessa Guru Nishtha que eu tive, que então que Krishna possa se mostrar para mim, me dar o darshan. Then Krishna smiled. Aí Krishna sorriu. Then Krishna told, I am giving darshan to you, you have Guru Nishtha. Aí Krishna falou, você tem Guru Nishtha, então agora eu vou me mostrar para você. So in this way, our scriptures explain, if you have little bit Guru Nishtha, then you can conquer everything. Então as escrituras explicam que se você tiver nem que seja um pouco de Guru Nishtha, você vai poder conquistar tudo. Guru Nishtha means do or die. So only thing saying, never give up Guru or never give up Harinam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, e o que é Guru Nishtha? Significa fazer ou morrer. Então, por isso que eu sempre digo, nunca abandone o Guru e nunca abandone os santos nomes. Bolo Srila Gurudev ki, Bolo Govinda, Bolo Hari Gopala, 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 Radha Jab jane mana lo
Acende a luz. Dice
श्री राधा विनोद बिहारी जीव की जय, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय, नित्य लीला वरिष्ठ विश्वास भक्ति वेदांत श्री भगवान गोस्वामी महाराज की श्री नारायण गोस्वामी महाराज की भक्त वेदांत केशव गोस्वामी महाराज की अत्यंत प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, व्यास पूजा महामहोत्सव की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की गौर ब्रह्माणी वृंदावई तुलसी देवई प्रिया वै केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वपर्वै नमो नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यशोदेवी गौर प्रेमानंद परमहंस परिव्राजक आचार्य स्तोत्र सप्तशिमा भक्ति निरंत मन गोस्वामी महाराज की जय, महाराज की जय, देव की जय। Okay, everybody come, take one last photo here. Okay, everybody sit down. Just one second. Come on, no. Oi. Jai Shri Gurudev ki jai. Sit down. Good way. Sit down, oi. Sit down. Senta. Jai Guru Deva, 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 Jai Narayan Goswami, Jai Guru Deva, व्यासदेव प्रभु हरि Jai Guru Deva, Jai जय गुरु देवा 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 जय प्रभुपाद जय
Aniversário. Só ela? Tem mais aniversariante? Alguém vai fazer aniversário hoje? Eu. Ô, Titizinho, cadê a sua quiser cantimada, pode vir. E aí nós vamos fazer uma fila lá e vamos chamar dois chaves. É?